mas de facto eu sabia que me estava a meter num grande imbróglio, se quiserem, mas era um imbróglio e ainda hoje é extremamente aliciante, porque os desafios são constantes, todos os dias aparecem coisas diferentes e de facto este é um mundo E a muito que acha diferente, que é um se mundo de deveu... emoções. Eu acho que isso é uma coisa muito interessante, é porque aquilo que nós vendemos são emoções. Temos uma componente Muito científica grande por trás, é verdade, e é muito importante e nós temos de estar up to date com ela, mas verdadeiramente aquilo que nós vendemos são emoções e isso é extremamente aliciante. Vender emoções e tentar vendê-las da melhor forma, eu diria que é uma das melhores coisas da vida e eu tenho muita sorte em ser enólogo. Muito bem, muito bem. Oh, Paulo, agarrando aqui na sua resposta, a que acha que se deveu... Continua, Carlos, por favor, siga. Ia-lhe perguntar, a que acha que se deveu todo o sucesso alcançado nessa fase? Eu acho que o sucesso, ou aquilo que se chama sucesso, depende muito da envolvência que nós temos e aquilo em que acreditamos, a forma como nós nos preparamos. Eu gosto muito daquilo que faço, tenho a clara noção que é um desafio constante, precisamos sempre estar up to date. As coisas hoje em dia são vividas de uma forma muito rápida e às vezes nós, na rapidez com que vivemos as coisas, não percebemos o que é preciso para que elas aconteçam. E aquilo que o sucesso acho que depende muito de quando nós percebemos o que é preciso para construir qualquer coisa. Porque se o sucesso for efêmero, tem pouco interesse. Se o sucesso for consistente, se nos permitir continuar, se quiserem, a vender boas emoções, é porque de facto nos preparamos como deve de ser. E eu tento, não sei se eu consigo, provavelmente algumas vezes não, mas o que eu tento é preparar-me bem, perceber o que é que tenho em mãos, tentar tirar o máximo de partido daquilo que tenho em mãos e conseguir produzir coisas que possam dar prazer às pessoas, porque vendemos emoções, mas tem que ser emoções que tenham prazer, se não derem prazer, não vale a pena. Muito bem. Eu vou chamar agora o João Oliveira, que ele tinha uma pergunta para si que tem a ver com isto. João? João? Acho que o som adormeceu. Já me podem ver? Muito bem, João. Força. Tendo em conta, Paulo, todo o sucesso que, como o Carlos Ramos bem referiu, teve, como é que foi a mudança, o que é que sentiu, como é que foi a mudança de visão até que tinha das vinhas, do próprio negócio do vinho, e se foi uma mudança planeada ou não, nesta filosofia que agora está mais ligado ao seu projeto, do que quando estava metido em múltiplos projetos, em iniciativas nos mídia, em iniciativas de diversa índole. Como é que sentiu estas alterações, não só em termos da sua personalidade, como também do próprio negócio de vinho? Bom, é assim, verdadeiramente em termos de postura profissional, em termos de postura de enologia, não houve alteração nenhuma. Eu continuo, aquilo que faço com os meus projetos é exatamente o mesmo que faço com as consultorias. Eu acredito que um enólogo tem que perceber quais são os fatores de qualidade que tem, como é que os pode manusear, como é que os pode tornar o mais interessantes possível para fazer de facto um vinho que no fundo tem que dar prazer às pessoas, tem que expressar o sítio onde é produzido, enfim, e tem sobretudo que ser o vinho por si a coisa mais importante. O enólogo, eu costumo dizer que o enólogo deve ser como um árbitro de futebol, quanto menos se nota, melhor. Porque os vinhos têm que expressar fundamentalmente o sítio onde são produzidos e aquilo que de facto está por trás dessa produção em termos de fatores de qualidade. O que de facto muda quando nós não somos só consultores e passamos a ser também produtores é que deixamos de ser só enólogos e temos que nos preocupar com a outra parte do negócio, que é o mercado, garantir o funcionamento da empresa, garantir que é sustentável, enfim, tudo aquilo que está por trás do negócio. E isso, de facto, quando se deixa de ser só consultor, passa-se a ter também essa componente. Agora, em termos de enologia, não há mudança nenhuma. Pelo menos, para mim, não há mudança nenhuma. Eu acredito que aquilo que eu faço com os meus vinhos tenho de fazer com os vinhos dos meus clientes. Tento que de cada
sítio onde eu produzo vinhos, de cada vinha, eu consigo tirar aquilo que traduza, aquilo que a vinha nos dá, aquilo que o produtor quer e de facto ter uma expressão de prazer marcante. De facto, a componente do negócio é diferente, isso aí exige enfim, um foco em muitos outros aspectos muito diversos do trabalho de enologia, que tem muito a ver com gestão, que envolve marketing, se bem que verdadeiramente o enólogo hoje em dia e cada vez mais tem uma multiplicidade de tarefas. Começam na vinha, eu cada vez mais entendo que os vinhos se fazem na vinha, e isto não é uma frase feita, é de facto uma realidade. Cada vez mais o trabalho de desenvolvimento do vinho e de crescimento da qualidade do vinho, desenvolvimento da componente enológica é na vinha que está. Eu desconfio sempre de uma adega que tem muita tecnologia. Se eu preciso de muita tecnologia dentro da adega é porque as uvas têm alguma coisa que precisa de ser modificada, portanto, à partida alguma coisa não está tão bem como isso. Portanto, esta multiplicidade de funções do enólogo também é muito grande, que vai desde a produção na vinha até ao marketing, até ao contacto com o próprio cliente. Mas, de qualquer forma, há uma componente de gestão muito importante, de escolha de mercados, de contacto com os mercados, que, obviamente, vai muito para além daquela que é o trabalho do enólogo, que tem muito a ver com o fazer e vender a imagem e a história do vinho. E essa é, de facto, a grande mudança. Há uma componente de gestão, se quiser, há uma componente de trabalho dentro da empresa que nos tira algum tempo à parte de enologia, e por isso era impossível manter as consultorias que eu tinha e isso tudo, porque obviamente eu tinha que me dedicar também às outras componentes dos projetos que estão mais escondidas, que não são tão visíveis, mas que se não existirem e se nós não as levarmos a cabo, o projeto depois acaba por não ter fundamento em termos finais. Obrigadíssimo. Não exatamente ao que pretendia, mas é um pouco isto. Acho que respondeu perfeitamente. Paulo, eu vou voltar um bocadinho aqui à sua formação. Sei que esteve em Portugal, estou em Espanha, estou na Austrália também. Queria saber quais foram as suas influências, o que é que trouxe desses países, onde é que foi mais influenciado, em que é que esses países marcaram a sua forma de trabalhar? Claramente, é assim, a Austrália para mim teve uma componente muito importante. Os australianos simplificam muitas coisas. A nossa escola é uma escola europeia muito ligada e com uma influência forte em termos de França. Aquilo que nós, os franceses, precisamos de 10 frases para dizer, os australianos dizem 2 ou 3 palavras. Isso é uma parte interessante. Isso ajudou a perceber como as coisas às vezes são mais fáceis do que aquilo que nós pensamos. Mas, sobretudo, se quer que lhe diga, Gonçalo, aquilo que mais importante foi na formação lá fora, para além de abrir os horizontes, isso é importante. Isso eu costumo dizer a todos os enólogos que estão em formação ou que têm hipótese disso, viajem, porque é muito bom. Dá-nos uma formação incrível que é impossível obter de outra forma. Mas o mais importante de tudo foi que tudo isto me ajudou a valorizar mais aquilo que nós tínhamos cá em casa. Nós às vezes, quando vivemos muito fechados neste mundo aqui em Portugal, esquecemos tudo o que está à volta e esquecemos os valores que temos. E devo-lhe confessar que o estar em Espanha, o contactar com pessoas de muitos sítios, a formação com os australianos, tudo isso ajudou-me a valorizar muito aquilo que nós temos e a perceber que nós temos uma riqueza extraordinária que temos que valorizar. E, portanto, à parte da questão que é muito importante ver outras visões do mundo e perceber como é que nós podemos fazer as coisas de outra forma, valorizar aquilo que era, se quiser, foi aquilo que para mim foi mais importante até de formação. No entanto, concordo que existe em alguns enólogos o reverso da medalha. Vão para o estrangeiro, países incrivelmente avançados tecnologicamente, países do Novo Mundo, Chile, Austrália, etc., e que vêm desses países com uma imagem de que viva o Cabernet e viva o Syrah e a tecnologia. Eu percebo isso. O Paulo não sentiu um pouquinho essa tendência a valorizar um pouquinho do que se faz lá fora, o que viu tão bem feito lá fora, trazer também cá para Portugal? Onde é que se encontra o balanço? Vamos ver. Há muita coisa que se faz bem lá fora, mas que nós também fazemos bem cá dentro. Hoje em dia, a questão tecnológica é igual àquilo que se faz em Portugal, àquilo que se faz lá fora. E não se faz mais, se calhar, porque não precisa de se fazer.
Mas em 90 não, em 1995 Não, não. aí seria um pouco, mas reparem, em 1900, na década de 90 já o frio já estava instalado em Portugal, já se trabalhava com frio, já se fazia, estava-se no boom, estava a começar. E é verdade, e eu reconheço isso, aliás, quem é mais, tem mais experiência, como é o meu caso, lembrar-se-á, por exemplo, dos meus vinhos brancos daquela altura, eram muito novo mundo, tinham muita madeira, uma coisa muito marcante, e isso de facto era a influência e o querer descobrir e fazer coisas novas. Mas a verdade é que naquela altura estava a ocorrer um boom muito forte e nós hoje em Portugal não temos menos disponibilidade tecnológica que os outros países. Podemos eventualmente em algumas áreas, talvez em termos até de gestão e de coisas do género, gestão vitícola e enológica, não estarmos tão desenvolvidos, mas podemos estar e há escolas que já o fazem de uma forma muito interessante. Agora, o que eu acho que Portugal não tem assim uma diferença tão grande relativamente ao resto do mundo. O que Portugal tem de diferente é que nós não valorizamos aquilo que temos da mesma forma que eles valorizam. E isso é algo que nós temos que aprender. E isso temos que aprender a fazer porque nós temos terroirs tão bons como lá fora, temos uvas tão boas como aquelas que existem lá fora, temos enólogos tão bons como os que existem lá fora e temos a mesma tecnologia que existe lá fora. E, portanto, eu acho que o que é preciso é também nós sabermos valorizar de uma forma muito intensa aquilo que temos cá dentro. Isso é determinante. Concordo completamente com o que diz Paulo. Fazendo agora aqui uma pequena viagem por onde o Paulo trabalha, aqui em Portugal, Ilhas, Açores, Madeira, Bucelas, Algarve, e depois, obviamente, tendo a sua casa, a sua sede, a sua gênese, quase, os genes dos seus vinhos são quase, quase alentejano, corrija-me se estiver errado. Fala um bocadinho das diferenças que encontra nessas diferentes regiões, nesses diferentes projetos que trabalha, onde é que encontrou as maiores dificuldades e como é que trabalha de forma diferente nessas regiões? Verdadeiramente, a forma de trabalho, Gonçalo, é sempre a mesma. Identificar quais são os fatores de qualidade em cada uma delas e potencializá-los. Agora, são todas regiões diferentes. O Alentejo, de facto, que é a minha região nativa, se quiser. Eu sou de Alter do Chão, mas os meus pais, 9 meses antes de eu nascer, viviam na Vidigueira. Eu nunca pensei que ia voltar à Vidigueira, mas pronto, lá estou. Eu costumo dizer que sou um alentejano transversal, porque vivi, estudei, dei aulas em Évora durante muito tempo, sou de Alter do Chão, é na Vidigueira, portanto ando de norte para sul. Agora, o Alentejo é uma zona extraordinária. O Alentejo representa 1/3 daquilo que é o território nacional, tem uma área vitícola relativamente grande. Às vezes nós temos a tendência de olhar para o Alentejo um bocadinho como uma região mais ou menos semelhante, mas não é. O Alentejo é uma manta de retalhos e tem, de facto, regiões completamente distintas umas das outras e o grande desafio é nós colocarmos nos vinhos essas diferenças e fazer com que sejam perceptíveis. E o Alentejo, de facto, tem tudo isso. E tem uma história incrível. O Alentejo produz vinhos desde há mais de 2000 anos e, portanto, era impossível que o vinho não tivesse uma importância determinante nas pessoas, nas tradições e tudo aquilo que vive o Alentejo. Tem condições de clima muito boas para a produção de uva, isso não há dúvida. Tem solos também extraordinários, uns mais adaptados, outros menos, mas tem solos de uma enorme capacidade para a produção de uvas de vinho em várias regiões. É talvez das regiões onde é possível produzir com uma maior diversidade em termos dos estilos de vinho que se querem fazer, desde os estilos de vinho que podemos colocar no mercado muito cedo, fáceis, até estilos muito mais difíceis, exquisite, aquilo que quiser chamar. É por isso mesmo uma região muito aliciante, onde ainda está muita coisa para descobrir. E isso é o mais interessante do Alentejo. Eu diria que a Madeira é também uma região muito interessante, muito atrativa. A viticultura na Madeira mudou um bocadinho, porque a viticultura na Madeira estava na Costa Sul. A Costa Sul deixou de ter vinhas, passou a ter hotéis. E, portanto, a viticultura migrou para a Costa Norte com características de clima e um bocadinho distintas, com muito mais chuva, mais vento, o que, enfim... Dificuldade de maturação muito grande, não é?
sim, condicionou bastante as características, mas permite fazer vinhos com características muito interessantes, sobretudo os vinhos brancos, e aqui estamos a falar de vinhos de mesa, obviamente. Os vinhos brancos são extraordinários e conseguem ter perfis extremamente atrativos, salinos, atlânticos, castas como o verdalho, o cercial, que não é tão falado hoje em dia, mas também é muito importante, também faz coisas muito interessantes. São de facto castas extraordinárias para os vinhos brancos da Madeira e têm um perfil único, diferente. E eu faço consultoria há 20 anos. Paulo, dê só um minuto. Miguel e Carlos, têm que desligar e o som está a fazer um bocado de feedback, por favor. Por favor, repita. A realidade atual da vitivinicultura na Madeira é diferente. Há 20 anos atrás, os principais adversários dos vinhos de mesa madeirense eram os próprios madeirenses. E foi o que foi mais difícil conquistar, foi de facto esse público. Mas hoje há uma panóplia de vinhos de mesa na Madeira de excelente qualidade, sobretudo na área dos brancos, que mostram, e têm uma característica muito especial, são vinhos muito interessantes que precisam de tempo, que é uma coisa que às vezes nós não gostamos de dar aos vinhos brancos, mas que precisam de tempo para mostrar muito daquilo que têm por trás. Os Açores é outra realidade atlântica, muito interessante. Os Açores receberam da Madeira muito da identidade vitícola, portanto as castas que foram para os Açores basicamente passaram da Madeira para os Açores, embora haja, enfim, há muita documentação relativamente à Madeira, há pouca documentação relativamente aos Açores, portanto há algumas dúvidas sobre algumas coisas nos Açores, mas a verdade é que os capitães donatários que foram para os Açores vieram da Madeira e portanto levaram com eles muita das coisas que já existiam na Madeira, incluindo as castas. Os Açores estamos numa latitude muito mais elevada, portanto com condições diferentes, com uma influência marítima ainda mais forte. Se repararem, sobretudo quando forem à costa norte da Madeira, vão reparar que há muitas vinhas protegidas por canaviais, mas aquilo que nós vimos, mas a orografia também é diferente, e aquilo que nós vimos nos Açores é uma coisa que existe na Ilha do Pico, é uma coisa extraordinária, diferente, única em todo o mundo. Eu sei que há coisas parecidas noutras ilhas da Macaronésia, mas de facto a situação do Pico é uma situação única, porque a viticultura, a vinha foi uma monocultura durante muitos anos e aquela paisagem vitivinícola é extraordinária. A forma como se produzem ali uvas, aquelas uvas marcam de uma forma muito, muito intensa a estrutura, a identidade e a personalidade daqueles vinhos. Não é fácil, é preciso trabalhar muito, os desafios ali são constantes, mas de facto é também uma região extraordinária. Os próprios Açores, em termos genéricos, são uma região muito extraordinária. A Graciosa também tem vinhos muito atrativos. Há vinhos também em São Miguel. Não sei, para quem já teve a oportunidade de ir até Santa Maria tem uns socalcos de vinho perfeitamente deslumbrantes. Hoje em dia... Não há muito tempo, há alguns meses atrás, nós temos um grande cegueta mor, o Bruno, mando já um abraço para ele, que é samicoense, e não há muito tempo publicou uma imagem dos chocalcos de Santa Maria e nós chamámos à conversa alguns enólogos a trabalhar nos Açores sobre Santa Maria e ficámos a conhecer o potencial incrível que é em Santa Maria. Há necessidade de algum investimento, no entanto, não é? O grande problema é isso. O grande problema, Gonçalo, é que para se poder fazer alguma coisa em Santa Maria é preciso plantar vinhas e é preciso montar. Pode ser que alguém consiga fazer isso, mas é muito interessante. E os Açores em si são de facto um mundo vitivinícola português também muito próprio e único. Agora, a verdade é que a Ilha do Pico tem características extraordinárias e é uma realidade vitivinícola que só se consegue perceber, de facto, quando nós a visitamos. Eu tive a oportunidade, antes deste período de confinamento, houve uma conferência na Ilha do Pico, sobretudo à volta de história medieval, mas que tinha a ver com vinhos também, e eu participei, e a maior parte das pessoas que estavam nessa conferência eram professores catedráticos, pessoas que viajam muito pelo mundo, que já tinham ouvido falar muito dos vinhos do Pico, mas quando chegaram ao Pico, viram as vinhas e viram aquela paisagem e viram como é que os vinhos de facto são feitos, tiveram uma reação... É incrível. E isso é uma coisa que de facto eu acho que faz muita falta. Nós falamos muito sobre Açores hoje em dia,
não temos realmente a noção como é que as coisas são feitas e o que dá, o trabalho que dá e, enfim, o voluntarismo, a audácia, o querer que é preciso para se poder fazer vinhos ali. Depois, Bucelas é uma região extraordinária. Eu acho que, eu vou dizer isto não é nenhuma crítica a ninguém nem nada, mas eu acho que Lisboa em si, eu sei que hoje Lisboa é uma região muito vasta. Lisboa, as regiões históricas de Lisboa ficaram um bocadinho diluídas no meio desta região que existe agora. E as regiões do termo de Lisboa, ou seja, Carcavelos, Colares, Bucelas, perderam um bocadinho daquilo que está aí. São todas regiões emblemáticas, com coisas muito distintas e muito diferenciadas, que nós não podemos perder de vista. Bucelas, de facto, é a única região portuguesa que só tem, na sua denominação de origem, que agora é sub-região de vinhos brancos. Tem umas condições muito particulares. As zonas onde estão implantadas as vinhas mais velhas é no interior dos vales, em solos calcários, com um predomínio da casta Arinto, mas não podemos esquecer aqui o desempenho também dos Ganacão, que é o Cercial. E mesmo de outras castas... O Carlos quer tanto falar disso, mas já lá vamos. Já lá vamos. Continua. O rabo de ovelha, por exemplo, no Alentejo, é uma casta que é utilizada fundamentalmente para volume. Hoje desapareceu praticamente dos encepamentos no Alentejo. O rabo de ovelha tem um desempenho em Bucelas que é extraordinário, que é uma coisa que não existe noutra região. O que é que o rabo de ovelha dá ao Orinto? Aproveito já para entrar à tarde, foi isso aqui. É a primeira vez que eu ouço alguém a falar de Bucelas e do rabo de ovelha, e certamente não serei o único. O que é que o rabo de ovelha em Bucelas dá ao Orinto que é tão bom? É que o rabo de ovelha tem uma estrutura e um perfil aromático que não existe fora de Bucelas. É que fora de Bucelas, o rabo de ovelha é uma casta de volume, é uma casta um bocado inócua no meio dos lotes. E era um bocadinho isso que fazia nas regiões do Alentejo, dava volume, não contribuía nem do ponto de vista positivo, nem do ponto de vista negativo. Em Bucelas, o rabo de ovelha dá uma estrutura e um perfil aromático mais exótico que é extremamente interessante. Eu confesso que fiquei muito admirado com isso. Eu também confesso que tenho a sorte de trabalhar com um produtor que tem vinhas muito velhas, que é o António Paneiro Pinto, que é bisneto do Camilo Alves. E portanto, é das vinhas mais velhas da região de Bucelas. E de facto é extraordinário. O desempenho do rabo de ovelha ali é desempenho, e mesmo o desempenho dos Ganacão. Nós olhamos muito para o Orinto e de facto o Orinto tem em Bucelas um comportamento que também não tem nas outras regiões. Sim, Paulo, desculpa interromper. O vocal, Carlos, mas pronto. Era só para acrescentar aqui. É fantástico. Eu sou daquela zona e o rabo de ovelha, os Ganacão e o Orinto faziam parte do lote típico de Bucelas. A verdade é que foram desaparecendo o rabo de ovelha e os Ganacão, já quase não há. O rabo de ovelha seria uma espécie de tempero para aquelas duas castas tão ácidas, como o Orinto e como os Ganacão. Mas já quase não há. Aparentemente... Mas é muito importante que não se perca. Também existia Fernão Pires, não em grandes quantidades, mas em pequenas quantidades também existia Fernão Pires, que é um bocadinho também de sal e pimenta. É verdade, mas é muito importante, e por isso é que eu digo, a minha preocupação nesta altura com regiões com estas características, como Bucelas, Carcavelos, Colares, é que se percam aquilo que são as verdadeiras raízes de identidade que estas regiões têm. E é muito importante que não se percam, porque são áreas, são completamente diferentes e não podem realmente perder-se. E isso que acabou de dizer em relação ao rabo de ovelha é importantíssimo, porque nós menosprezamos, não é menosprezamos, nós temos tendência, e quando digo nós, estou a falar dos técnicos, temos tendência em às vezes ir à procura das coisas que são mais fáceis. Mas nós de facto temos que olhar com alguma atenção para aquilo que é a história das regiões e aquilo que se fazia muitas vezes por empirismo e que nós hoje em dia conseguimos de uma forma científica. E de facto em Bucelas tudo isto era extremamente importante, assim como é importante dar tempo aos vinhos em Bucelas. Perceber que se calhar um Arinto é muito melhor com 2 ou 3 anos do que um ano de produção. Pois. Porquê? Porque tem um equilíbrio, um balanceamento que nós nunca vamos perceber se o bebemos logo quando o lançamos para o mercado.
E estas coisas que são extremamente atrativas, que são muito, muito interessantes e que nós não podemos perder. Porque se as perdermos, corremos o risco de estar a perder a nossa identidade. E isso é a pior coisa que nós podemos fazer. Claro. Paulo, voltando ao Giganacão. Gonçalo, desculpa. Diz. Sim. Era só, já que estamos a falar nestas castas que vão desaparecendo aos poucos, infelizmente, o Giganacão poderia ser uma grande solução para climas quentes, ainda por cima com o aquecimento global mais quentes ainda, como o Alentejo, climas claramente a aquecer a cada ano que passa, como uma espécie de tartárico natural, não? Não, porque talvez, eu estou a dizer o Giganacão em princípio não, mas outras castas sim. O Giganacão, porque o Giganacão no Alentejo, a pressão em termos de temperatura é muito forte para o comportamento do Giganacão. Mas há outras castas que o podem ser. O Arinto. O problema é que nós temos que olhar sempre para cada casta e para a forma como essas castas se adaptam a cada um dos sítios. E é o mesmo dizer, e Baga no Alentejo não pode ser interessante? Não. Por muito que se queira que seja, eu acho que não. Baga é extremamente extraordinária na bairrada, mas não vai ajudar a resolver o problema do Alentejo. A questão não é só o facto da riqueza que a casta tem tartáricos, e de facto o Giganacão, é por isso que se chama Giganacão, acho que toda a gente sabe o porquê deste nome. Ela chama-se Giganacão, tem uma acidez tão forte de início que é capaz de esganar a boca a um cão, e é por isso que tem este nome popular. Mas o problema é que há outros fatores que inibem o desenvolvimento do cercial em termos de Alentejo. Mas há outras castas que não, e isso é importante. Eu estou cá ou não, mas eu percebo que o Carlos acabou de dizer, e isso é muito importante. E hoje, algumas castas que no Alentejo foram menos valorizadas nas últimas décadas, começam a voltar a ter uma importância que as pessoas não lhe davam. Paulo, nós vamos lá certamente. Para a primeira metade do século XX. Paulo, desculpe interromper, Paulo. Nós vamos acabar certamente na conversa do Alentejo e na conversa das castas mais antigas, porque há aí tanta coisa para falarmos. E é incrivelmente importante, mas vamos já enverdar por aí, vamos deixar para trás algumas regiões e algumas perguntas que temos aqui que são incrivelmente importantes. Mas eu prometo que vamos voltar aí e que vamos falar dessas castas antigas. Tenho algumas perguntas para as fazer. Antes de ir aqui à pergunta que eu tenho aqui preparada do Rui Francisco, etc., tenho aqui alguns desafios propostos. Um deles relativamente ao que falámos há pouco da valorização dos vinhos da Madeira e dos Açores. E eu vou deixar aqui o Paulo Duarte, vou pedir à Regi para dar aqui voz ao Paulo Duarte, para fazer uma pergunta bastante interessante que colocou aqui. Por favor, Paulo, se conseguires falar, para só um bocadinho até a tua imagem estar aqui. Aí está, Paulo Duarte. Sim. Por favor. Tem a ver com aquela questão que eu mandei pelo chat? Tal e qual. Ok. O Paulo Ariano estava há bocado a falar da questão da valorização do vinho português. Epá, e não há dúvida, quer dizer, eu posso dizer que neste momento acabei de fazer um comentário em resposta a um bate-papo que estamos a ter no Facebook, num grupo, sobre a questão dos vinhos. E eu acabei de responder assim. Estas coisas são cada vez menos consensuais. O que eu acho engraçado é alguma malta achar que tudo tem que ser balizado, que existem regras. O vinho nunca vai deixar de ser surpreendente. Estou neste momento a beber um vinho, que por acaso é teu, Paulo Oriano, que me está a deixar completamente parvo pela frescura, equilíbrio e prazer que dá a beber. Daqueles que dá vontade de enfiar pelo focinho de muitos chicos espertos, numa prova cega, este vinho provavelmente iria chocar a maior parte das pessoas. Epá, porquê? Porque estabeleceu-se aqui um paradigma que os vinhos alentejanos são maus, não têm potencial de guarda, não têm frescura, não têm acidez, vão morrer rápido, pronto. Isto é uma parte. A outra, sobre a questão da valorização do vinho em si, ok, todos nós concordamos que o vinho português, se pusermos a nível de comparativo com outros vinhos de outras realidades do mundo, França, Estados Unidos, Chile, Argentina, Austrália, África do Sul, etc. Como é que nós vamos fazer a valorização do vinho português quando a mesma não está condicionada pela nossa realidade socioeconómica? Num país que ganha 630 euros de salário mínimo, para onde é que tu queres potenciar o valor do vinho português quando em países da Europa, Austrália, Estados Unidos, etc., a realidade das pessoas é muito superior em termos de ganho? Paulo, peço desculpa. Fazer aqui de intermediário, a pergunta ia mais nesse sentido do... realmente nós temos vinhas incríveis, métodos de produção incríveis, falou dos Açores, falou da Madeira,
e é impossível estes vinhos serem baratos e bons. Impossível. Certo. Eu já nem vou para essa realidade, que são micro-realidades. Gonçalo, são sem dúvida nenhuma, Paulo. Eu estou a dar voz. Estou a falar em Portugal. Sem dúvida, Paulo. Estou simplesmente aqui a resumir, no fundo, a pergunta que tu acabaste de fazer. A colocar em forma de pergunta. Como é que nós conseguimos dar valor, nós, portugueses, aos nossos vinhos que têm que ser lançados para o mercado? Têm que ser, a palavra é esta, têm que ser lançados para o mercado acima do valor normal, digamos assim, do valor médio dos vinhos portugueses. Eu tenho uma opinião muito pessoal, mas gostaria de ouvir a sua, Paulo. Bom, a questão do valor do vinho e disso tudo é uma questão que nós temos que olhar com algum cuidado. Há aqui duas questões que são importantes. Uma questão tem a ver com o valor do preço, isso eu já vou lá a seguir, e outra tem a ver com a valorização daquilo que é o valor intrínseco do produto. E eu acho que aí é a primeira grande questão. Nós, portugueses, não valorizamos da forma que deveríamos aquilo que produzimos. Muito bem. Ou seja, nós não damos valor aos nossos vinhos. Nós não reconhecemos e não somos capazes de diferenciar os nossos vinhos, como, por exemplo, às vezes conseguimos diferenciar os vinhos franceses. E agora só um pequeno à parte, em relação à questão do preço. Se calhar por um vinho francês nós somos capazes de dar um determinado valor que não daríamos por um vinho português. E eu pergunto porquê. Mas eu já vou à questão do preço, já lá vou. Agora, a questão da valorização do vinho eu acho que é importantíssimo. Nós temos que saber valorizar aquilo que temos. Nós somos expertos em dizer mal de tudo e de todos, infelizmente. Eu não tenho medo nenhum de dizer isto, acho que se deve dizer para ver se nós modificamos as coisas. Agora, nós temos uma enorme dificuldade em falar bem sobre aquilo que fazemos bem. E não é só na área do vinho, nós fazemos muito bem em muitas coisas. Mas na área do vinho, nós temos uma história que é única no mundo. Nós temos características em termos de vinhos, características em termos de castas, características em termos de regiões que são únicas. E depois temos uma história de país, em termos de tradição, de cultura, tudo isso que torna o vinho uma coisa ainda mais interessante. E se calhar a culpa é nossa, começa nos produtores. Mas eu não vejo a maior parte das pessoas em Portugal a valorizar o vinho como se valoriza em Itália, ou em França, ou noutros sítios. O vinho, de facto, faz parte da nossa história e da nossa cultura. O vinho está à nossa mesa desde que nós nascemos. Se calhar, por isso, também menosprezamos um bocadinho o seu valor intrínseco. Mas nós temos vinhos que são únicos no mundo. E isto é uma riqueza extraordinária que não é restrita ao vinho. E, aliás, isso tem vindo a ser provado nos últimos anos. O vinho é um motor de desenvolvimento de muita coisa. E com o vinho nós podemos conjugar muita coisa para tornar ainda mais rico a nossa cultura. E, portanto, a valorização, eu acho que o primeiro passo que nós temos que dar é valorizar a sério. E valorizar a sério, do meu ponto de vista, e isto restringe-se à minha opinião pessoal, do meu ponto de vista também passa por nós sabermos olhar para as coisas de uma forma mais profunda. Eu sei que o mundo, se calhar, depois disto tudo que estamos a passar, as coisas talvez passem a ser de maneira diferente. Mas eu sei que nós passamos pelas coisas todas muito rápidas. Queremos sempre falar de coisas novas, fazer isto, fazer aquilo, e esquecemos muitas vezes a base e a alma de cada uma das coisas que nós estamos a falar. E falamos muito ligeiramente tudo, e dizemos isto e dizemos aquilo, e às vezes não sabemos bem o que é que está por trás daquilo que nós estamos a falar, e devíamos saber. Porque se nós soubermos, vamos valorizar muito mais. Aquilo que nós pomos dentro de cada uma das garrafas demora muito tempo a chegar aqui. Tem muito sangue, suor e lágrimas por trás. E era bom que nós valorizássemos isso. E era bom que nós valorizássemos a linha toda e a cadeia toda do setor do vinho. Não fazemos. Não é só os produtores, é depois tudo o que vem a seguir. E isso era muito importante. Num país em que o vinho tem a importância que tem, de facto, isso depois não se traduz em termos da valorização do produto. E enquanto isso não acontecer, nós nunca vamos conseguir estar ao lado de nenhum dos grandes vinhos do mundo, ou pelo menos daqueles que são muito conhecidos, porque se nós não reconhecemos aquilo que fazemos, dificilmente alguém vai reconhecer. A questão do preço. A questão do preço, já vi que o Paulo não está exatamente de acordo com Paulo, posso intervir? eu disse, Paulo, eu acho que... acabar a questão do preço. Okay. A questão do preço é assim, nós hoje em dia
Diga lá, diga. Diga, Paulo. Ok. Opa, é assim, eu não discuto a questão do valor intrínseco do vinho português. Eu sou um defensor acérrimo da qualidade do vinho português. A questão aqui passa por uma outra envolvência, que é a realidade socioeconómica do país. Porque queira-se ou não, mais de 90% do vinho produzido em Portugal é comprado em Portugal. Quer dizer, pode haver alguns subterfúgios, inventem lá o que Achas quiserem. mesmo, Paulo? 90%? Acho. Não, atenção. Estou a falar do vinho engarrafado. Não estou a falar de bag-in-box, nem a granel, nem outras coisas. Estou a falar de vinho engarrafado. O bag-in-box e granel é que é consumido em Portugal. Os engarrafados são consumidos muito mais no estrangeiro. Epá, eu não tenho Nós somos só 10 milhões. essa Paulo. percepção. Pronto, também, ok. Não sei, epá, não, pronto, pode ser. Mas É a melhor verdade é informar-se esta. Eu continuo na minha ideia de que a maior parte, cerca de, no mínimo 80% a 90% do vinho engarrafado em Portugal, de garrafa, é consumido cá dentro. E como tal, o vinho tem que estar ajustado à capacidade económica dos portugueses. Porque a qualidade intrínseca, todos nós que estamos aqui neste debate, já percebemos e acompanhamos desde há muitos anos. Eu há 20 anos que acompanho o vinho português. E é como digo, por isso é que eu às vezes, de vez em quando, tenho o privilégio de ir à minha garrafeira sacar garrafas com quase 20 anos, e 15 anos, e mais de 20 anos. Portanto, essa qualidade, e que se vai comprovando ao longo do tempo, à medida que tu vais podendo abrir garrafas que já lá estão há 10, 15, 20 anos, comprovas efetivamente a qualidade e a riqueza do vinho português. Isso está fora de questão. O problema da valorização é que é complicado, porque se a maior parte do vinho é vendido cá dentro, ele tem que estar ajustado ao poder económico do português, porque o espanhol paga mais, mas ganha o dobro de salário mínimo. O francês paga mais, 2 ou 3 vezes, mas também ganha 3 vezes mais do que o salário mínimo português, etc. E por aí fora. Paulo, a qualidade intrínseca do vinho português não está em causa. Nunca me passou isso pela cabeça. Eu, quando às vezes compro algumas guerras sobre a questão do valor do vinho português, é pela nossa realidade. E alguns produtores, outros distribuidores, esquecem-se às vezes um bocadinho disso, porque pensam que, e esta situação infeliz que estamos a viver neste momento, vai se calhar ajudar a balizar um bocadinho alguns excessos, que eu não digo que sejam da maior parte dos produtores. Paulo, já percebi perfeitamente. Vamos deixar o Paulo Oriano responder para continuarmos. Bom, em relação, eu não estou completamente de acordo com aquilo que o Paulo acabou de dizer. Nem eu. E a questão é essa. Bom, primeiro, a maior parte do vinho engarrafado que se consome em Portugal, que se produz em Portugal, infelizmente, ou se calhar felizmente, não é consumido aqui em Portugal. Hoje em dia o setor da exportação é determinante e mais, se não existisse exportação, as empresas portuguesas não sobreviveriam. O mercado português é um mercado extremamente pequeno. Nós temos o consumo per capita maior do mundo, mas somos 10 milhões. A questão é essa. E, portanto, nós hoje dependemos muito, qualquer empresa de vinhos depende de uma forma determinante da exportação. A exportação para nós, por exemplo, representa mais de 50%. Já chegou a representar quase 80%, hoje está nos 60 e poucos por cento. E há muitas empresas portuguesas que a verdade também é assim. Eu não digo que não haja algumas empresas que praticamente trabalham só no mercado nacional, é verdade. Mas a questão da exportação é determinante. Agora, a questão do valor do vinho é uma questão que também é muito importante e que nós temos que ver bem. Porque se o valor do vinho português, que nunca vai ser muito elevado, mas se mantiver nos valores que está atualmente, eu acredito que a maior parte das empresas não terá viabilidade financeira daqui a algum tempo. Porque há uma coisa que as pessoas que consomem o vinho não sabem, mas é assim, os fatores de produção todos os anos aumentam. As garrafas, as rolhas, os rótulos, os adubos, a água que nós pagamos para irrigar, tudo isto tem um valor cada vez mais crescente, quer dizer que a margem dos produtores tem vindo a baixar bastante. Portanto, das duas uma, ou nós assumimos que só queremos fazer vinhos baratos, que são commodities, e perdemos aquilo que é de facto a identidade do vinho português, ou assumimos que temos que fazer crescer os preços. Agora, Paulo, é assim, fazer crescer os preços dentro da realidade portuguesa. É óbvio. Mas é preciso fazê-los crescer.
os preços estão muito baixos para a maioria dos produtores. Pode-me dizer, é verdade, os distribuidores às vezes têm margens elevadas. Sim, é verdade. Os restaurantes têm margens elevadas, alguns têm, é verdade. Muito. Mas em termos da produção em si, se nós não tivermos uma revisão de tudo isto, é complicado. Até porque, assim, o preço do vinho tem que englobar muita coisa. E uma das coisas que tem que englobar é a promoção dos vinhos e a forma como nós os vendemos e onde os vamos vender. E se é verdade que a exportação é tão importante, e é, Paulo, acredito que hoje em dia é cada vez mais importante para as empresas portuguesas de vinho, exige um trabalho da nossa parte muito grande, de viagens, de contacto com os clientes, de promoções no sentido de promoções de eventos, de tudo isto, que exige um investimento muito forte. E isso é impossível de suportar sem um valor adequado nos vinhos, porque senão vão sobreviver os grandes players que fazem muitas commodities e que traduz aquilo que é a realidade do vinho em Portugal, que são os pequenos e os produtores e os médios produtores, correm o risco de desaparecer. E isso é uma realidade muito importante. Poucas vezes fala sobre isso, mas é uma realidade importante que nós temos que encarar de forma correta. Eu não estou a falar sair fora da nossa realidade socioeconómica em Portugal. Eu não estou a falar sobre isso. Eu acho que mesmo aumentando os preços, nós mantemos dentro da nossa realidade socioeconómica. Até porque aquilo que eu vejo muitas vezes é que um consumidor está disposto a dar mais 2 ou 3 euros por um vinho que às vezes não é português. Não se consome muito vinho que não seja português aqui no nosso mercado. Mas às vezes as pessoas têm disponibilidade para isso quando o vinho nem sequer vale isso. E eu acho que nós temos que olhar para os vinhos portugueses e perceber qual é a realidade e as necessidades que nós temos em termos de futuro. Porque é fundamental para nós podermos dar sustentabilidade ao mercado em termos de futuro. E, de facto, é um dos pontos críticos do setor dos vinhos nos próximos tempos. E nós vamos ter que olhar para ele com... Paulo, impossível responder melhor que o Paulo, deixa-me só dar uma chega. Lembrar que em Portugal, 80% do vinho que se consome é abaixo de 5 euros, comprado em supermercado para consumir no próprio dia. Nós estamos a falar de vinhos que estão nos 18% do consumo português e estamos a falar de um consumo minúsculo que são 10 milhões de portugueses. Por isso a exportação é incrivelmente importante e felizmente temos que valorizar, quase que muitas vezes uma empresa para se manter à tona tem que valorizar primeiro o mercado de exportação antes de valorizar o mercado português e adaptar os valores ao mercado europeu e estrangeiro antes de adaptar os valores ao mercado português. E isso é muito complicado e eu percebo que essa realidade é muito difícil de alguns de nós em Portugal com o nosso ordenadozinho compreendermos e comprarmos e provarmos. Vou passar à frente. Agradeço imenso a sua resposta, Paulo, foi incrivelmente esclarecedora e obrigado, Paulo, pela pergunta. Paulo Duarte, pela pergunta. Vamos aqui a outra região que também nos é muito querida, que é uma região que está a ganhar finalmente alguma identidade, que é a região do Algarve, e na qual o Paulo também trabalha com muito afinco. O que é que acha desta emergente criação de identidade das castas autóctones dos Açores? Fala um bocadinho sobre isto. Do Algarve, desculpa. Do Algarve, fala um bocadinho sobre isto. A realidade algarvia hoje é um bocadinho diferente e tem um bocadinho a ver com a Madeira, onde antes estavam as vinhas no Algarve, agora estão empreendimentos turísticos e hotéis, portanto as vinhas recuaram todas um pouco. Eu de facto já não passo lá há muito tempo, mas havia uma vinha histórica, residual, perto da Praia da Galé, que era um dos poucos sítios onde ainda se viam aquilo que eram as vinhas tradicionais no Algarve, que estavam muito próximo do mar. Hoje em dia as vinhas recuaram um pouco, caminharam mais para a serra, mas o Algarve tem vindo a crescer e a mostrar de facto uma realidade cada vez mais interessante, procurando castas bem adaptadas à região, que permitam fazer coisas diferentes. A realidade do vinho do Algarve tem estado muito confinado ao Algarve, a maior parte do mercado algarvio está aí, mas o Algarve tem hoje muitas castas que entretanto foram importar de outras regiões, mas agora finalmente estão a voltar a recuperar aquilo que eram mais tradicionais, o crato branco, que é o roupeiro ou a síria, e o crato tinto, que é a trincadeira ou o espadeiro no Minho, ou a tinta amarela no Douro. E a Negramol? São vinhos que têm e também a tinta Negramol, estava-me a esquecer dessa, também a tinta Negramol.
Mas são castas de facto interessantes, com uma boa adaptação à região, provaram-no há muitos anos, se bem que hoje o tecido vitícola algarvio é um bocadinho diferente daquele que era, já não tem tanta areia, porque as vinhas estavam mais próximas do mar, os solos tinham mais areia, hoje já estamos em solos mais fortes, mais recuados, mas de qualquer forma as condições de clima mantêm-se, tem um ciclo, se quisermos comparar com o Alentejo, os ciclos no Algarve são mais curtos, não é? O número de horas de sol é menor, mas os vinhos têm vindo a crescer num patamar de qualidade muito, muito interessante e hoje o Algarve tem excelentes vinhos, um pouco desde Lagoa até quase à zona já de Vila Real de Santo António, encontramos muitos projetos com vinhos muito interessantes, com uma identidade marcante e acredito que se vão tornando cada vez mais atrativos. Os vinhos algarvios têm sido muito consumidos nos últimos anos, sobretudo no Algarve. O Algarve acaba por absorver quase a produção total dos produtores algarvios, mas eu acredito que tem havido algum interesse. Nós sabemos que tem algumas empresas de maior dimensão estão também a deslocar-se para o Algarve, a fazer coisas no Algarve, e portanto cada vez haverá mais vinhos produzidos no Algarve e com uma identidade também marcante e diferente daquilo que eram os vinhos que nós conhecíamos de Lagoa há 30 anos atrás. Hoje são vinhos com um perfil extremamente bem adaptado ao mercado, muito atrativos, bem feitos, e é uma região que também vai ter, obviamente, uma palavra a dizer. É uma região, curiosamente, é uma região que tem uma demarcação mais antiga que o Alentejo, é uma região demarcada mais antiga que o Alentejo, mas que se perdeu durante muito tempo à volta enfim, perdeu muito da área vitícola, hoje recuperou e tem bons produtores, bons vinhos, e as castas tradicionais, felizmente, estão a voltar e a mostrar que, de facto, tinham uma adaptação bastante atrativa. Pegando aqui na sua resposta, e acha, no entanto, que então a identidade do Algarve está muito ligada às suas castas autóctones, como a Negra Mole e ao Síria. Ao Crato Branco. Ao Crato Tinto. O Crato Tinto é trincadeira, ok? Crato Tinto é trincadeira, ótimo. Mas quase não há Crato Tinto há muito pouco, Paulo. Há muito pouco, sim, há muito pouco. É assim, a trincadeira, como todos sabemos, é uma casta difícil, é uma primadona em termos de vinho, não é fácil geri-la em termos vitícolas, mas todos hoje em dia também sabemos que a trincadeira é das castas que melhor se adapta a estas alterações climáticas que têm vindo a ocorrer nos últimos tempos. E já há coisas publicadas de vários produtores e institutos que mostram que a trincadeira é de facto uma casta muito, muito atrativa, e a trincadeira, a tinta amarela, o espadeiro, o crato tinto, como queiram chamar, é de facto uma casta a termos em conta em termos de futuro. Mas há castas que se dão muito bem no Algarve também. O Alicante também tem provado bastante bem. A própria Touriga Franca tem mostrado um perfil muito, muito atrativo. A Touriga Nacional, como é mais sensível, tem daquilo, pelo menos, estou a falar para mim, pela minha experiência pessoal, tem variações mais fortes, mas há uma série de castas que se têm adaptado muitíssimo bem à região algarvia. Muito bem. E então, para fazer a passagem, já que estamos a falar de castas autóctones, vou aqui dar a voz aqui à nossa Mafalda e fazer aqui, passando agora para o Alentejo, dando aqui a voz à Mafalda e criando aqui um pequeno desafio, já que estamos a falar de castas autóctones e que vejo o Paulo ser tão defensor, e fico muito feliz por isso, das nossas castas autóctones. Vamos falar agora de vidigueira e aqui de um projeto. Mafalda, estás aí? Queres fazer a tua pergunta, por favor? Sim. Paulo, antes de mais, um grande beijinho e boa tarde a todos. Paulo, queria-te perguntar, estava aqui curiosamente e por acaso até estava a debater aqui com a Leonor. Nós estamos, curiosamente, abrimos as duas a mesma garrafa. Por acaso éramos para partilhar o vinho as juntas, mas olha, não aconteceu. Mas há de acontecer, obviamente. E estamos com o Chenin Blanc 2016, da Riba Freixo. E eu queria te perguntar o porquê da escolha desta casta naquele terroir em particular. E já agora, por acaso, estávamos aqui na dúvida qual tinha sido o primeiro ano que vocês tinham plantado a casta na Riba Freixo. Então, vamos por partes. Primeiro ano, se eu não estou em erro, deve ter sido para aí 2000...
penso não errar se disser que é 2012. Ok. Não tenho a certeza absoluta, mas acho que foi 2012. Mas o Chenin Blanc tem uma história interessante. É assim, eu, obviamente, sou um defensor intransigente das castas portuguesas e no meu projeto pessoal só trabalho com castas portuguesas. Já sei que vamos falar daqui a bocadinho do Alicante Boucher, mas eu depois explico-vos até porque o Alicante Boucher também já é português. Mas, obviamente, nos projetos onde eu sou consultor, a definição e o desenho de um projeto não é do enólogo de uma forma exclusiva. Produtor de sopa de Não dinheiro. pode ser e não deve ser. É dos donos da empresa e o que o enólogo tem que fazer, e eu isso deixo sempre claro que a minha preferência é por castas portuguesas, mas quer dizer, se o produtor diz que quer ter uma casta estrangeira que faz questão, a minha função como enólogo consultor é tentar tirar o máximo de proveito dessa casta. E eu sempre achei, no entanto, eu sempre acho que os vinhos têm que ter uma boa história por trás. Porque não há bons vinhos sem boas histórias. E o Chenin Blanc aqui tem uma história muito simples, que é assim, um dos donos de Riba Freixo esteve na África do Sul uma grande parte da sua vida. O Chenin Blanc tem na África do Sul uma importância muito grande. E tinha também para este senhor, para o Mário Pinheiro, acho que ele não se importa que eu referencie aqui, até porque o nome está no rótulo, tem para ele também uma importância grande. E ele queria ter qualquer coisa que o ligasse de uma forma afetiva, e vocês lembram-se que eu disse no início, aquilo que a gente vende são Emoções. Portanto, ele queria ter, de alguma forma, algo que o ligasse com a história de vida dele, que o trouxe até ali. E, portanto, nós plantámos uma área de Chenin Blanc e tentámos perceber o que é que o Chenin Blanc nos dá. E, de facto, é muito interessante, porque o Chenin Blanc, ali nos xistos da Vidigueira, os solos da Riba Freixo têm também uma componente de xisto. E, portanto, toda a zona que está à volta da Vidigueira tem uma componente de xisto muito forte. O Chenin Blanc tem ali um desempenho enológico extraordinário, porque tem aquela característica mineral. O Chenin Blanc não é uma casta muito exuberante em termos aromáticos, mas tem uma fineza aromática muito, muito interessante, muito baseada nas mineralidades, nos sílex, nas pólvoras, nessas coisas todas. E consegue ter ali, de facto, esse perfil maduro, se é possível a gente imaginar um mineral maduro, mas este maduro tem muito que ver com o clima quente do Alentejo, e tem aquilo que às vezes o Chenin Blanc sul-africano não tem, e o francês também não, que é uma estrutura de boca forte, associada a uma boa frescura, porque a vidigueira, aquilo que diferencia um bocadinho a vidigueira do resto das outras regiões do Alentejo, é conseguir dar uma frescura muito forte aos vinhos. E conseguimos ali um balanceamento muito interessante, que foi juntar a parte da história e da parte de apego à casta que o Mário Pinheiro tinha e que trazia da África do Sul, com a influência do terroir, onde estão os solos de Riba Freixo, e fazer de facto um Chenin Blanc diferente, com um cunho de Vidigueira, eu não diria de Alentejo, diria de Vidigueira, que de facto transforma numa coisa muito interessante, mas é um vinho com uma história e uma boa história por trás, tem a ver também com a vida do produtor, e eu acho que isso é importante, os vinhos têm que ter boas histórias. Muito bem. Não Pegando tenho na vida sobre 2012, mas eu vou averiguar e depois digo alguma coisa mais forte. Falando então do terroir da Vidigueira, vou dar aqui a palavra a mais um cegueta participante, aqui o nosso Rui Francisco, que tem aqui uma pergunta que nos fez por e-mail ao saber, alguns dos participantes, ao saber que foi que era o Paulo Oriente que nos vinha acompanhar esta entrevista, quiseram fazer algumas perguntas a nós. E então esta é do Rui Francisco, é muito importante e vai no seguimento desta conversa. Rui, estás por aí, por favor, queres fazer a pergunta? Sim, boa tarde, conseguem ouvir-me? Perfeitamente, Rui. Muito bem. Muitos parabéns por mais esta iniciativa, aos Ceguetas, e Obrigado. muito obrigado também ao Paulo Ariano por estar connosco, é um enorme gosto. A minha questão vai dirigida ao Paulo Ariano e tem a ver com o terroir da Vidigueira. Pronto, sabemos todos que ele realmente escolheu a Vidigueira para fazer o seu projeto pessoal, onde com certeza que é uma região que lhe diz muito. O que é que esse terroir tem de especial para fazer vinhos tão diferenciadores, em particular ali em relação ao resto do Alentejo, em particular com a casta tão vaz?
E já agora eu também estendi a minha questão, se as outras sub-regiões que existem por esse país fora também podem ter um papel importante dentro das regiões que integram, não é? E de que forma é que isso pode ser salientado? Muito obrigado. Peço desculpa, eu só não percebi a segunda parte da... A segunda parte era se as outras sub-regiões que existem por esse país fora, dentro das regiões, não é? Que papel é que podem ter diferenciador também em relação às regiões em que estão integradas, não é? Okay. E como é que podem ser promovidas também? Devem ser promovidas. Exato. Então vamos por partes. Primeiro a vidigueira. Assim, eu como disse há bocadinho, o Alentejo representa 1/3 do território nacional e nós às vezes temos uma ideia que o Alentejo é todo muito igual, mas não é, é uma manta de retalhos. E mesmo dentro da própria vidigueira, a manta de retalhos mantém-se. Porque a verdade é que a vidigueira não é toda igual. E se reparar bem, há alguns produtores na vidigueira que não produzem Antão Vaz. Eu não vou dizer quais são, mas é fácil descobrir. Que não produzem Antão Vaz. E isso tem a ver com o facto de, no sítio onde eles têm a vinha deles, provavelmente o solo já não tem as características que tem em volta da vidigueira. O que é que faz a vidigueira diferente, do meu ponto de vista? O que faz a vidigueira diferente são 2 ou 3 aspectos. Primeiro é a questão do solo, de facto. A zona da vidigueira onde nós estamos, que é a zona de Vila de Frades, Celos, portanto a zona à volta da vidigueira, tem uma mancha de xisto bastante grande, que não é muito habitual. Uma das coisas que caracteriza os solos portugueses é uma diversidade de xisto, uma diversidade de solos muito grande. Nós às vezes andamos 1 metro e o solo é diferente, depois mais 1 metro e o solo é outra vez diferente. Ali na vidigueira há algumas manchas compactas de xisto que são de facto diferenciadoras. E depois este xisto também é um xisto diferente, é um xisto que em termos geológicos é um xisto mais recente. Quando nós vamos ao Douro, ou quando vamos, por exemplo, a Alegrete, onde também há algumas manchas de xisto, ou quando vamos a Borba, onde também há algumas manchas de xisto, se nós pegarmos no xisto, se pegarmos nele, ele quebra-se facilmente. Tem já uma evolução geológica bastante grande. O xisto da vidigueira é um xisto duro, é um xisto negro e verde, bastante duro, portanto com uma idade geológica bastante mais jovem. E este xisto é determinante para quê? Para dar uma enorme mineralidade aos vinhos. E o que é que esta mineralidade traduz? Traduz frescura. E é por isso que os vinhos produzidos nestes solos têm uma frescura que não é habitual encontrar noutras regiões. Esta é uma das primeiras questões. Segunda questão, orografia. Nós hoje em dia, quando passamos na vidigueira, passamos no IP2. Paulo, deixamos de ouvir. Passamos muito rápido e não nos apercebemos um bocadinho da diferença da vidigueira. A vidigueira, as nossas uvas um bocadinho em função daquilo que nós também esperamos encontrar de cada uma delas. Ou seja, as brancas na encosta norte, para ter uma maturação mais suave, preservar mais frescura, os tintos na encosta sul. E desse ponto de vista, isto é diferenciador. Eu não estou a dizer que a vidigueira é melhor que as outras regiões, nunca me vai ouvir dizer isto. O que eu estou a dizer é que a vidigueira é diferente. Depois, em termos climatéricos, a vidigueira também é distinta do resto do Alentejo. É uma região quente. Nós, na altura da maturação, temos temperaturas que rondam os 35, 40 graus. Mas há aqui uma diferença muito grande que tem a ver com a temperatura noturna. Nós estamos num enfiamento do mar, a cerca de 60, 65, 70 km, mas há um canal, é fácil verificar isso em termos da geografia do país, há um canal entre a Serra de Grândola e a Serra do Caldeirão que permite a passagem dos ventos até à região da vidigueira. É claro que durante o dia, com temperaturas de 35, 40 graus, os ventos chegam sem qualquer umidade à região da vidigueira. Mas à noite, à medida que a temperatura vai baixando, a umidade começa a poder chegar à vidigueira. E o que é que existe ali que é importante também para reter essa umidade? Existe uma serra, o Alentejo tem poucas serras, mas todas elas são importantes na diferenciação das regiões vitícolas. E veja se não é verdade. A serra que faz ali a diferença é a Serra de Portel, se estiver em Portel, é a Escarpa da Vidigueira, se estiver na Vidigueira, ou é a Serra do Mendro, se estiver lá em cima na aldeia do Mendro. Cada um chama
da maneira que acho mais No próximo. oficial é a Serra do Mendro, acho eu, não é? Não, é Serra de Portela. Bom, quem está na Vidigueira chama-la Escarpa da Vidigueira. Qual é a importância? Quando passarem na Vidigueira em direção ao sul, olhem para a esquerda e vão ver a serra a fazer uma curva. Essa curva constitui uma espécie de barreira que retém os ventos naquela zona e faz com que, de facto, a redução das temperaturas seja mais forte. Isto está documentado, isto não é literatura cor-de-rosa. Basta ir aos climatogramas e ver, de facto, o que se passa. E esta enorme diferença de temperatura entre o dia e a noite permite-nos umas maturações lentas. O que é que isso se traduz? Traduz-se em mais concentração, melhor acidez, melhor das nossas uvas. Último aspecto que eu acho que é diferenciador em termos de vidigueira é o património vitícola. Nós na vidigueira castas, algumas delas autóctones que só existem ali, que entretanto se expandiram ou que ficaram só por ali, e dentro destas que se expandiram ou ficaram ali, dou-lhe o exemplo do Antão Vaz no caso dos brancos e a tinta grossa no caso dos tintos, mas por exemplo o Alfrocheiro é uma casta que está há mais de 200 anos na vidigueira e de facto tem ali uma importância muito grande, e tudo isto também diferencia um bocado o perfil dos vinhos da vidigueira, e é isto que faz com que a vidigueira seja de facto uma região diferente dentro do Alentejo. As pessoas sempre disseram que os vinhos brancos da vidigueira eram os melhores. Os melhores para mim vale aquilo que vale, mas pronto, eram os melhores. Ou pelo menos eram os mais diferenciadores. E essa questão tem a ver com tudo isto que eu acabei de lhe dizer. Ponto. Mais nada. É só isto. Muito fácil de explicar. E portanto, é isso que faz com que a vidigueira seja diferente. Eu acho que qualquer enólogo, pelo menos eu sinto isso dessa forma, e eu estou a falar em termos meramente pessoais, qualquer enólogo, aquilo que tem como objetivo é fazer vinhos com a identidade. Mas a identidade não é dada por mim e pela tecnologia. Isso é um erro. A identidade tem que ser dada pelo sítio onde o vinho é produzido. E nós sermos capazes de colocar isso dentro de cada copo. E quando nós estamos a provar o vinho, sermos capazes de sentir o solo, sermos capazes de sentir o clima e sermos capazes de sentir as características das uvas. Isso é o mais importante. E isso é que faz os vinhos desafiadores. A gente pode gostar mais ou menos, e é por isso também que os vinhos são interessantes. Se todos gostássemos da mesma coisa, era uma chatice. Mas tê-los com a identidade é muito importante. E regiões como a Vidigueira conseguem dar essa identidade diferenciadora. E, portanto, eu acho importante, e agora respondendo à segunda parte da sua questão, eu acho muito importante que nós tenhamos a clara noção do que é que vale cada uma das regiões. Qual é, de facto, quais são as características do terroir, ou como dizia o David, quais são as características do terrunho, porque, de facto, é preciso perceber isso. E nós, em Portugal, nós somos um país com uma característica única. Nós somos um país muito pequeno, com uma enorme diversidade de norte a sul. Há muito poucos países assim. E a diversidade traduz-se em vinhos, em gastronomia, em tradições, naquilo que for. Mas precisamos de perceber essa diversidade e valorizá-la, porque é isso que nos torna diferentes. E não vale a pena nós dizermos que temos o melhor terroir do mundo se não soubermos explicar. E é fácil explicá-lo. É só nós preocuparmos um bocadinho e percebermos, ir à procura de cada uma das coisas que fazem a diferença. E isso é muito importante. E há muitas sub-regiões extraordinárias em Portugal, extraordinárias, que vale a pena valorizar cada vez mais, porque é isso que nos distingue. Eu sei que há muita gente que diz, mas isso é um erro, a diversidade torna-nos ainda mais difíceis de entender. Bom, toda a gente já percebeu pelo mundo fora que os vinhos portugueses são únicos e são diferentes. E aquilo que os caracteriza é a diversidade. Se nós soubermos explicar essa diversidade, vai tornar a coisa ainda mais interessante. Sem dúvida, Paulo. Mais ainda do que as sub-regiões, porque há algumas regiões que estão, na minha opinião, mal divididas em sub-regiões, são alguns produtores, alguns grupos de produtores que exploram uma determinada zona, nem posso falar de sub-região, falar, por exemplo, em Estremoz, na minha opinião, não faz sentido nenhum ser a mesma sub-região que Borba, por exemplo. Vou falar aqui um bocadinho do vinho que tenho aqui no copo, Paulo, se permitir. O Paulo fez questão que eu e o Carlos estivéssemos a provar 2 vinhos que eles têm ali expostos. O meu é o Verdalho, 2017. Era o vinho que estava aqui na grande garrafeira Toddy em Setúbal. E que me está a surpreender. É um vinho de 2017, com alguma evolução no nariz, já tem aqui algum mel, alguns aromas terciários,
mas não deixa de ter frescura para um ano de 2017, que é um ano tão quente, tão complicado. Fala-me um bocadinho o que é que se passou aqui neste vinho. Eu estou a gostar muito dele, tanto que a garrafa já vai mais de meio. Isto é assim, eu faço, como já falámos, faço consultoria na Madeira há muitos anos. E também nos Açores, quase ao mesmo tempo. Há mais de 20 anos que eu viajo entre o continente, os Açores e a Madeira. E de facto o verdalho é uma casta extraordinária, é uma das castas mais antigas do mundo e que chegou aqui ao século XV, mas concretamente em Portugal e depois foi para os Açores. O verdalho só começa a ter alguma importância em termos do mercado de vinhos quando no final do século XX, princípio deste século XXI, se começa a falar muito de verdalho, também pela importância que os australianos começaram a dar ao verdalho e começa-se a plantar bastante verdalho no continente. Nós nessa altura tínhamos a noção que o Gouveio era o verdalho, o que se veio a provar que de facto não é. Plantou-se muito Gouveio como sendo verdalho e importou-se muito Verdicchio, muito Verdejo para se plantar como verdalho em Portugal. Agora, eu sempre achei que o verdalho das ilhas, e aqui se calhar eu estou em vantagem, porque já há muitos anos que trabalhava com ele, o verdalho das ilhas é um verdalho diferente, não é um verdalho tão tropical, provavelmente o Gonçalo não encontrou em muitos tropicais nesse verdalho. É um verdalho mais salino, mais atlântico, mais mineral. E o que eu fui fazendo, fui trazendo varas das vinhas muito velhas de verdalho da Madeira e fui reenxertando nas minhas vinhas velhas na Vidigar. E comecei isto em 2008, para aí, e em 2011 conseguimos produzir o primeiro verdalho, que é assim uma mescla entre a Madeira e o Alentejo. Porque no nariz, e isto é a minha apreciação pessoal, para mim faz-me lembrar muito esta mineralidade. Eu estou com o 2018. Esta mineralidade que ele tem, esta salinidade, faz-me lembrar muito a influência atlântica. Mas depois, quando colocamos na boca, é indiscutível a influência da vidigueira, porque esta sensação de macieza inicial tem muito a ver com o clima quente do Alentejo, mas depois tem a frescura típica dos xistos da vidigueira e tem um final de boca e, sobretudo, uma coisa que eu gosto de tentar colocar nos meus vinhos, uma elegância que, de facto, me encanta. E, portanto, este verdalho tem uma história por trás e, portanto, cai em casa aos vinhos com produções mais pequenas, com histórias mais, precisam de mais carinho, mais paixão, nós vamos colocando os nomes da família. Este verdalho é a Maria Teresa Laureano, que é a minha filha, que é irreverente da família, e como eu acho que este é de facto um verdalho muito irreverente, é o nome dela que está aqui no rótulo. Tão bom, obrigado. Carlos, queres falar um bocadinho do vinho? Tu e o Hamilton estão a provar os dois? Eu tenho aqui o Alfrocheiro 2016, o Hamilton está com o Alfrocheiro 2015. Hamilton, estás aí? Vamos falar um bocadinho do Alfrocheiro ali na Vidigueira. Eu estou com um vinho bastante introvertido no nariz, a dar pouca coisa, depois na boca revela-se. Até ao 15, eu sei. Depois na boca revela-se muito, muito elegante, com umas notas de fruta, muito fruta vermelha, tudo muito bem conjugado, com um lado mais vegetal. Faz lembrar um bocadinho o Dão, não completamente, mas um bocadinho. Não sei se o teu tem um caráter semelhante, Hamilton. Não é um vinho que vive só de fruta, é um vinho que tem um caráter ligeiramente redutor, é negro, tem uma parte preta muito interessante. Eu não conhecia o vinho, Paulo, peço desculpa, mas tinha uma imensa curiosidade acerca dele. E a minha pergunta óbvia para o Paulo em relação a ele é só uma e uma única, é como é que ele se porta na vinha aqui na Vidigueira, como é que é fácil, é difícil, traduz a casta. A vidigueira é sui generis, nós sabemos, é diferente e tem particularidades. E eu só fico sem saber, porque não conheço o Alfrocheiro a solo no Alentejo com muito rigor, para ser honesto. Provei algumas coisas, mas poucas. Este em particular tem casta, é interessante por isso, tem caráter de casta, e eu só não sei, nem faço ideia, gostava de saber pela voz do Paulo, qual é o comportamento dele aqui. Na vinha, quero dizer. Muito bem. Como perceberam, o Hamilton estava na vidigueira. Este arrastar da voz tem muito a ver. Não, a questão é muito simples. A vidigueira, de facto, é diferente. E a grande diferença da vidigueira
arrastou muita gente para a vidigueira. Indo um bocadinho em termos de história do alforcheiro da vidigueira. Há muita coisa na vidigueira. Teve muito a ver com famílias que vieram do norte e que acabaram por se estabelecer também na vidigueira. Há muitas ligações com famílias do Douro, do Dão, e portanto o alforcheiro terá chegado à vidigueira à volta de 200 anos e ficou por ali. Agora é um bocadinho uma primadona, Milton, é assim. O que nós fazemos, isto é uma vinha que já tem alguns anos, e o que nós fazemos é ter produções relativamente baixas. E não ultrapassa normalmente as 4,5 toneladas, o que é relativamente baixo. E depois há aqui um outro pormenor muito importante, que é a data da colheita. O alforcheiro tem um período de colheita muito curto. Eu diria que são ali 3 dias. Se tu não colheres naqueles 3 dias, perdes tudo aquilo para o qual andaste a trabalhar. E portanto, o que acontece é quando chega à altura em que nós temos os dados físico-químicos definidos, é que de facto cor, pH, acidez, álcool, está tudo no ponto para ser colhido, o que nós vamos fazendo é ir à vinha provar e ver se há balanceamento. À procura ali do dia ideal. E isso, do meu ponto de vista, eu acho que é determinante. É isso que define muito aquilo que tu consegues tirar de um alforcheiro. Colhê-lo na altura ideal, porque senão depois, se deixares passar este período, acontece o mesmo como acontece à trincadeira. Exato, eu ia dizer, então bate com a trincadeira nesse aspecto. Entra nos tegões quase como se fosse palha, sem qualquer interesse. Portanto, eu acho que este, do meu ponto de vista, e nas circunstâncias da minha vinha, aquilo que eu acho que é importante é, primeiro, ter uma produção balanceada e depois ter, de facto, colher na altura ideal. Se não o conseguimos fazer, dificilmente se consegue fazer um alforcheiro com este perfil. De qualquer forma, eu acho que este alforcheiro tem uma adaptação muito interessante à região da vidigueira, com estas nuances, que se tu não fizeres isso em termos de vinha, eu acho que depois é difícil. É curioso, vocês não disseram uma coisa que eu acho muito interessante neste alforcheiro. Eu costumo dizer que este é o meu vinho azul. Exato. Porque para mim este alforcheiro aromas de mirtilos, de amoras silvestres, que são uma coisa que de facto o diferencia, torna-o diferente. Nós não queremos fazer um alforcheiro do Dão, eu adoro os alforcheiros do Dão, mas têm uma elegância e um perfil ligeiramente diferente. Há aqui o impacto das temperaturas do Alentejo, mas normalmente tem estes aromas que fazem lembrar, a mim, fazem-me lembrar muito estas frutas mais azuis, e por isso eu digo que é o meu vinho azul, mas este é também um dos vinhos que mostra a diferença que existe em termos de vidigueira e que permite fazer umas coisas distintas. Eu tinha esta curiosidade porque não é de agora, eu já provei uma pessoa muito respeitada da nossa praça, que eu muito aprecio, do mundo do vinho, que é o Luís Lopes, e certamente que o Paulo também o sabe. O Luís Lopes defende muito o alforcheiro para o Alentejo, mas depois põe-se aquela questão, que o Paulo há um bocado focou, que o Alentejo é só 1/3 da nossa região, não é? Enquanto país. E para qual Alentejo é que o Luís Lopes defende o alforcheiro, sendo que o Luís Lopes é da vidigueira, também. Eu não sei quando ele diz isso, ele na verdade não está a olhar exatamente para o exemplo que o Paulo tem aqui no alforcheiro que foi fazendo cá, e se realmente é daí que salta a conclusão ou não. Eu não conhecia o vinho, sou honesto, estou a prová-lo pela primeira vez, e essa parte azul, por isso é que eu disse que se via casta, vê-se casta, embora haja aqui uma densidade e uma largura que não é tão típica nos alforcheiros do Dão. É um vinho que tem mais espinha dorsal, tem mais ombros do que aquilo que normalmente se encontra no alforcheiro, mas gostei do vinho, parabéns, e era só essa questão que eu tinha, era entender como é que ele se portava por cá. E obrigado. Ok. Obrigadíssimo, Paulo. Falando em castas, continuando aqui nas castas, o Paulo tem num contrarótulo de uma das suas garrafas, acredito, tem o seguinte quote, vou fazer. Acredito nas nossas castas, nas suas cores, nos seus aromas e sabores, por isso elegias como suporte dos meus vinhos. A minha aposta é desenhar vinhos exclusivamente com castas portuguesas, vinhos feitos com o que é nosso, aquilo que todos nos orgulhamos. Isto é o seu projeto, são as suas castas. Falemos então delas. E vou falar principalmente de uma daquelas que lhe acho que é muito querida e que o Paulo quase que salvou da extinção, que é a tinta grossa. Mas na onda da tinta grossa, pergunto-lhe, por exemplo,
sobre a Granular, que me faz lembrar os vinhos dos da Vilês Garrafeira, etc. Fala-nos um bocadinho dessas grandes castas do Alentejo que se vão perdendo quase. O Granuar, há um reinteresse agora sobre o Granuar, porque de facto as pessoas começaram a perceber, sim, de facto tinha a ver com o da Vilês, porque na Serra de Porto Alegre havia muito Granuar e isso traduzia também de facto o interesse e o perfil que se conseguia dessa casta. O Granuar vem um pouco, não é para substituir, mas quase que vem para quando não havia Alicante Boucher, punha-se Granuar. Tal e qual. Porque, sempre foi essa a minha facto, ideia. A verdade é essa, mas a verdade, a questão é, estas castas, o que é que faz com que estas castas tenham alguma semelhança? É a sua concentração em taninos. E o que é que faz com que elas se tornem tão interessantes aqui no Alentejo? É que o Alentejo dá-lhes um conjunto de condições que de facto fazem com que elas tenham uma expressão enológica que é difícil de encontrar. Uma expressão enológica obtida na vinha, que vem fundamentalmente de dois fatores: do número de horas de sol que o Alentejo tem e das temperaturas. E isso transforma quer o Granuar, quer o Alicante em castas muito interessantes. O Granuar perdeu muita expressão, hoje há um reinteresse no Granuar. O Granuar tem uma elegância perceptível mais rápida que o é uma casta muito, muito atrativa, mas precisamos de, para mim, fazer um Alicante 100% exige de facto um equilíbrio de circunstâncias muito forte. Senão é difícil, porque o Alicante é às vezes demasiado rústico e vai muito bem no lote, ou então temos que pôr no lote um pouquinho de qualquer outra coisa para a tornar atrativa. O Granuar, desse ponto de vista, é um pouquinho mais fácil, mas o Granuar perdeu muito da sua expressão e também perdeu porque as pessoas, a partir de uma determinada altura, perceberam que o Granuar, de alguma forma, lhes tinha sido vendido como Alicante Boucher e afinal era Granuar. Mas hoje percebe-se que o Granuar também tem, de facto, um perfil muito interessante. E já agora, para o Carlos, só para lhe dizer que em Bucelas, outro dia, em vinhas muito, muito velhas, encontrei uma mancha muito interessante de Granuar e se calhar daqui a uns tempos vamos ter uma coisa interessante em Bucelas feita com Granuar. Tão bom. Ótimo, fantástico. Falo-vos também da tinta grossa, que é quase a sua filha mais querida. A tinta grossa é mais uma das coisas interessantes da vidigueira, mas reparem, a vidigueira, hoje já não há na vidigueira, mas a vidigueira também teve tinta francisca. Há registros da presença da tinta francisca na vidigueira. E muitas outras castas, mas isto tem muito a ver, de facto, com o facto da vinda de muitas famílias de outras regiões para a vidigueira. E a vidigueira, pelas condições diferentes que tem, permitiu muito disto. A tinta grossa é uma casta muito interessante. É uma prima-dona em termos de vinha também, não é uma casta fácil. Tem um vigor forte e, portanto, é preciso trabalhá-la no sentido de cortar um bocadinho esse vigor e permitir que a vinha possa ter uma maturação correta, sem podridões, sem nada. Mas tem um perfil que é completamente diferente de tudo aquilo que nós conhecemos. Tem um perfil cheio de exotismo, faz lembrar madeiras exóticas, sem ser a madeira onde estagia, faz lembrar ébano, sândalo, tem também umas notas de frutos silvestres muito interessantes. E depois tem uma coisa que para nós, em termos de Alentejo, eu acho que é fundamental, tem frescura. E isso, para o Alentejo, hoje é cada vez mais importante, ter frescura, ter equilíbrio, ter balanceamento. E por isso eu acho esta casta tão interessante. E ela era uma casta, de facto, e sempre foi uma casta muito importante em termos de vidigueira. Tanto que as pessoas na vidigueira nem sequer os antigos nem sequer a conheciam por tinta grossa, conheciam-na por tinta da nossa. Portanto, há um sentimento de posse da casta bastante marcante. E é, de facto, uma casta diferente e traduz muito aquilo que é a riqueza do nosso património vitivinícola. E eu acho que era uma pena perder-se esta casta e por isso nós gostamos tanto dela e a acarinhamos tanto. É diferente e tem muito a ver com a identidade da vidigueira e com aquilo que traduz ali os vinhos feitos naquela região.
Muito bem, vamos avançar. Já estamos com 1h40 quase. Ainda há muita pergunta para fazer. Há bocado falou da granular em Bucelas, não falámos das tintas em Bucelas, mas tínhamos muito camarate e tinta miúda que também foram desaparecendo. É uma pena, mas é o que é. Fez um vinho chamado Bipolar com a sua tinta grossa e com o Alvarinho do Paulo, da Quinta do Regueiro. Fez também outro com a Laura Regueiro, na Quinta da Casa Amarela. E vamos agora chamar à conversa ao Luís Gonçalves, que tem uma pergunta acerca deste vinho para colocar. Luís Gonçalves. Tem aquela fase em que nós esperamos que a pessoa atenda o telefone. Luís, estás por aí? Não há Luís Gonçalves. Não, Luís, não. não está. Podemos passar ao próximo, por favor? Ok, não, Ok. podemos fazer a pergunta por ele. Podemos fazer a pergunta. É incrivelmente interessante. Eu estou. Aí está ele. Boa tarde a todos. Pois eu... és tu, Luís Gonçalves. Pois estou, pá. Okay. Eu por acaso Luís Pádua. Estou aqui com... Estou pelo PLLR e a minha pergunta é muito simples. Porquê é que em Portugal há tão poucos vinhos interregiões? Ou seja, é muito difícil prolongar qual é a história por trás deste vinho. Não há muita informação pública sobre o mesmo e porquê é que é tão difícil ou é tão raro aparecerem vinhos interregiões no nosso mercado? Obrigado, Luís. Primeiro, porque obviamente quando nós fazemos um vinho interregiões tem que ser um vinho mesa e a conotação de vinho mesa em Portugal não é a melhor. E depois nem sempre é possível ligar duas regiões de uma forma muito harmoniosa. É claro que ligar o Douro, sobretudo das vinhas muito velhas da Laura, com o Alicante e a tinta grossa da Vidigueira não foi assim tão difícil como isso. Apesar de eu defender e achar que as castas têm muito a ver com as regiões e têm muito a ver com os sítios, para mim, Baga, quando eu falo em Baga, falo em Bairrada e é isso que eu imagino. Quando eu falo em Cruzado, falo em Dão e é isso que eu imagino. Mas acho que é possível e é salutar brincadeiras sérias no meio de tudo isto. E se essas brincadeiras traduzirem uma boa história e um bom vinho, elas devem ser feitas. Eu não sei se teve a oportunidade de ver um pequeno livrete que está pendurado na gargantilha, que tem um texto escrito pelo António Barreto. Quando comprei as garrafas elas não traziam. Só esse texto para o vinho. Só esse texto para o Vou ver se muito bem. arranjo mais uma garrafa, desta vez com o livro, com o livro, para me entreter. Eu tenho alguns lá em casa, portanto, se precisar eu envio. Agradeço, acho que já não volto a arranjar mais este vinho. Não, nós estamos a preparar uma próxima colheita para lançar. Portanto, muito bem. Vamos avançar. Agora a Vanessa tem uma pequena provocação a fazer. Vanessa? Estás a falar, Vanessa, podes fazer. Olá, Vanessa. Olá! Ouvem-me? Ouvimos, sim. Mas só vemos a tua testa. Aí está, muito bem. Podes falar, Vanessa, podes falar. Então, muito boa tarde a todos. Mais uma vez queria dar os parabéns pela excelente iniciativa. E vou então aqui lançar uma provocação ao nosso patriarca dos vinhos, não só alentejanos, mas... Tem a ver com a questão da mineralidade. A maior parte dos seus vinhos são caracterizados como minerais e no livro Vineyards, Rocks and Soils, do professor Alex Maltman, a mineralidade é considerada um descritor enganoso, cientificamente insustentável. E o que tem a dizer sobre isto? Eu respeito todas as opiniões, mas no meu caso eu acho que a mineralidade é algo que é perceptível nos vinhos e é perfeitamente traduzível e dá-nos emoções e sensações. E é isso que eu procuro. Respeito, que acho o contrário, mas eu não acho assim. Eu acho que a mineralidade é evidente e está ligada a muitas circunstâncias e a muitos solos, e torna essa sensação perceptível em termos de vinho. Isso é algo que é claro em vinhos como aqueles que se produzem na Vidigueira, como aqueles que se produzem nos Açores, por exemplo, onde a mineralidade é fortíssima, ou na Madeira. Agora, enfim, se todos achássemos a mesma coisa, isto era uma chatice.
Eu adoro este livro. Eu adoro este livro do Vineyard Rocks and Soils. Foi o meu livro de cabeceira durante algum tempo. E esta quase conclusão do Maltman vem depois de uma catrafada de escritores aromáticos que se encontram como minerais, como mineralidade. O que ele quer dizer é que não há uma ligação direta entre um tipo de solo e um determinado tipo de aroma. Então dizer que aquele aroma é mineral é às vezes enganador, como pode ser primário, ou pode ser secundário, ou pode ser apenas uma oxidação, e nós descrevemos-lo como mineral. Mas o que é certo é que o Paulo diz tem toda a razão. Conseguimos encontrar alguma mineralidade. Eu podia ir ali à minha prateleira buscar ali uns livros de terroir franceses, por exemplo, que dizem exatamente o contrário. Assim, eu acho que o sol tem influência e sobretudo trabalhando, e por exemplo na região da Vidigueira, onde os solos têm diferenciações fortes, a mesma casta, em solos que às vezes distam 10 metros, é diferente. E isso é importante avaliar. Se queremos lhe chamar mineralidade, queremos lhe chamar pólvora, queremos lhe chamar outra coisa, tudo bem, por aí não há problema, mas que o sol tem influência e determinante sobre as características. E falando aqui em pólvora, tenho aqui uma pergunta fantástica que o Hamilton colocou, e a pólvora é descritor aromático de uma casta que eu amo, que é o galio dourado. O Hamilton colocou aqui uma pergunta. Hamilton, queres colocar tu, por favor? Estás aí, junta-te a nós, faz mais uma pergunta, por favor. Hamilton, aí está. Está escrita, foi só uma curiosidade porque o Paulo Por favor, fala. Em vez de ser eu a ler, lês tu. Não, aconteceu já em 3 ou 4 situações com pessoas de alguma idade aqui na Vidigueira e Vila de Frades, à volta de conversas principalmente de talhas, de mencionarem-me galego dourado, ou pelo menos acharem que estava a falar da mesma casta, com uma casta que por cá também andou. Mas eu honestamente nunca vi, nem nunca encontrei em vinha nenhuma, nem conheço ninguém que alguma vez tenha colhido galego dourado na Vidigueira. Mas dizem pessoas já com uma certa idade que era uma casta também típica por cá. E eu estava só curioso, o Paulo tinha ouvido falar disto. Paulo, estão nos vinhos do Toy, não estão? Estão nos vinhos do Honrado, do nosso grande amigo da adega do País das Uvas. Os brancos dele têm galego dourado. Sim, sim. Eu não sei se o António já tem galego dourado ou não. Isso, sinceramente, não consigo confirmar. Mas o que o Hamilton acabou de dizer é verdade. E se tu fores aos livros do Cincinnati da Costa, uma das coisas interessantes que ele referencia é que o roupeiro, como tu sabes tão bem como eu, tem às vezes uma durabilidade que não é muito longa, não é? Portanto, começa a perder alguma vitalidade ao longo de algum tempo. E o que ele defendia e que se fazia em termos de Alentejo era juntar o galego dourado exatamente para lhe dar longevidade. Portanto, o galego dourado, sim, existia na região da Vidigueira há muitos anos, e aquelas medalhas que são referenciadas da exposição de 1888, que há um agricultor, agora não me lembro o nome de cor, da Vidigueira que ganhou, eram vinhos de roupeiro com galego dourado. Curiosamente, não referem o Antão Vaz nessa altura. Porque essas mesmas pessoas falaram, disseram-me, e foi em circunstâncias diferentes, que o galego funcionava muito na altura como o orinto o vemos hoje em dia. Exatamente, é isso mesmo, é isso mesmo, é isso mesmo. Então, aliás, esse conhecimento também é verdade. Tinha uma série de documentos, não sei se estarão na casa dele, se ficaram na universidade, onde exatamente está essa referenciação ao galego dourado com o roupeiro. Portanto, os vinhos brancos, no final do século XIX, tinham naquela região roupeiro e galego dourado. Okay. Portanto, é natural que essas pessoas tenham essa referenciação, porque de facto mas isso está, eu posso tentar encontrar no livro do professor Cincinnati, eu depois faço descarga. Ok, agradeço que era uma daquelas que me chegou, mas que eu não tinha... Não, mas eles têm razão, têm toda a razão. Muito bem, Hamilton. Vamos passar para outra pergunta. Agora a Carla Vieira também vai colocar uma pergunta ao Paulo Ariano. Carla? Carla, estás aí?
Estão me ouvindo? Perfeitamente, Carla, por favor. Boa tarde para todos. Paulo, você se define como uma pessoa, como um enólogo minimalista. Eu queria entender um pouquinho em que ponto você é minimalista. Seria nos vinhedos? Seria na vinificação? Em que momento que você atua de forma minimalista? Eu gosto de ser minimalista na vinificação, porque eu não gosto de trabalhar na adega, entre aspas. O que eu quero dizer eu gosto de fazer o menos possível na adega, e acho que isso qualquer um dos enólogos gosta, porque isso significa que as uvas que nós escolhemos têm a qualidade que nós estávamos à procura. E de facto o minimalista é nesse sentido. Eu acho que hoje o grande desafio que nós temos é de facto em termos vitícolas, perceber como é que nós podemos tirar de uma forma cada vez mais intensa o potencial enológico que está por trás das nossas castas nas condições de produção que nós temos. Porque generalizar em termos vitícolas é uma coisa muito perigosa, porque as coisas modificam-se muito rapidamente em função da situação estratégica, geográfica da vinha. Às vezes mudar de uma vinha para numa outra encosta, o comportamento já é completamente diferente. Isso nós temos que entender cada vez melhor. Nós hoje temos enormes desafios em termos vitícolas, temos que aprender a regar cada vez melhor, temos que aprender um desenvolvimento das canópias cada vez mais correto, temos que aprender a balancear cada vez mais as produções, até porque cada ano é um ano completamente diferente em termos de condições climáticas e, portanto, é aí que nós temos os grandes desafios, mas se nós conseguirmos desafios de uma forma correta, depois na adega não precisamos de fazer muita coisa, precisamos de fazer uma transformação correta das uvas e ter com que elas no final traduzam tudo aquilo que estava lá na vinha e que faz a história dos vinhos. É desse ponto de vista que eu sou minimalista. Muito bem, obrigado, Carla. Obrigada. Carlos, está naquela altura daquelas perguntas de rapid fire que se foi tão bom semana passada. Não, mas o Paulo claramente vai conseguir. Já está. Sem querer tomar outra vez muito tempo, eu queria agora, podemos entrar um bocadinho numa questão das emoções que os vinhos nos dão. Eu abri um vinho hoje que eu acho que vai apelar um bocadinho à emoção do Paulo Laureano. Acho que é um vinho que lhe diz alguma coisa e que a única coisa que eu lhe posso dizer é que é um grande vinho, um dos melhores vinhos do Alentejo que eu já bebi, feito com 2 castas que eu acho que ele particularmente adora. Não sei se ele já descobriu mais ou menos qual é o vinho. Paulo, nós no final íamos dar voz a toda a gente a aprovar os vinhos. No entanto, por favor, continua. Então, olha, Paulo, vê lá se isto diz alguma coisa. Isso diz muito. Isso é a nossa... Sim, esse 2004 diz bastante porque é um bocadinho a transição já para aquilo que é o perfil atual do Dolly. Essa é a nossa marca mais antiga, é a nossa marca ícone. E é aí que nós queremos de alguma forma empenhar e pôr tudo aquilo em que nós acreditamos. 2004 foi um período de transição. Nós comprámos, a família comprou as vinhas na Vidigueira em 2005 e 2006, portanto esse 2004 foi o último vinho já com aragonês e trincadeira e vinha já a fazer a transição daquilo que eram os primeiros dólares. Os primeiros dólares eram aragonês e Cabernet Sauvignon. E portanto sim, esses vinhos dizem muito, porque tem muita trincadeira e eu sempre fui um enorme trincadeira. Acho que a trincadeira é uma casta muito, muito boa. Eu tive a sorte, enquanto trabalhei na Universidade em Évora, todos os anos provar microvinificações de muitas castas e a trincadeira é sempre uma casta muito difícil, nunca ficava nos primeiros lugares, mas nós depois percebíamos que ela tinha um desenvolvimento. Mas é uma casta que dá grande frescura ao vinho, não é? A trincadeira tem de facto uma robustez de taninos em termos de Alentejo que é de facto inigualável. Paulo, vou parafrasear aqui o nosso amigo João Labassa, que diz dos melhores mochões que eu provei são os que têm maior quantidade de trincadeira, por exemplo, só para dar aqui uma chega à conversa. João Labassa é o nosso caseiro adegueiro do mochão, atenção. E convém dizer que o João é filho do anterior adegueiro e neto... 3 gerações. 3 gerações a trabalhar com o Reynolds. Atenção, é incrível, incrível. Mas é verdade, mas se nós repararmos, Gonçalo, os vinhos mais antigos e mais históricos do Alentejo, todos eles tinham trincadeira.
Os antigos tapadas de chaves tinham uma percentagem de trincadeira muito elevada. Os Rosado Fernandes tinham muita trincadeira. O Mochão tinha trincadeira. E o Rosado Fernandes, tão bom. E tinha um Granoá. Também. O Mochão. O Rosado Fernandes. Rosado Fernandes. Sim, Rosado Fernandes, sim, exatamente. É verdade. Paulo. Tinha Granoá. Mas tinha trincadeira. A grande base era a trincadeira. E, portanto, a trincadeira é uma casta muito importante. E eu acho que a trincadeira vai ter ainda mais importância em termos de futuro. Mas, de facto, o Dólio, para mim, é um vinho muito emblemático, porque é a minha primeira marca e é a marca que para nós é o nosso ícone, é aquele que nós queremos, de facto, que se transforme cada vez mais no espelho daquilo que nós melhor fazemos, agora na vidigueira. Mas, de facto, é extraordinário. Cada vvez que eu abro uma garrafa de Dólio, seja esse 2004, Paulo, está, de facto, muito bom, nós bebemos há relativamente pouco tempo. Seja o 2001, que eu ainda tenho algumas garrafas com Cabernet Sauvignon, mas que também está bastante bem. É um vinho, e de facto muito emocional, porque isso traduz muito daquilo que é a história da Paulo Laureano Vinhos e daquilo que eu tenho feito na empresa com a família até agora. Esse vinho, de facto, tem muito a ver com aquilo que é o percurso da empresa e aquilo que nós temos feito até hoje. Ainda não provei, gostava de ter provado esse óleo. Pode ser que um dia destes possamos fazer uma vertical. Seria um prazer imenso. Isso é que é. Está dito. Eu ouvi essa frase como uma afirmação e é uma questão de marcarmos. Paulo, antes de entrarmos na nossa reta final, vou só aqui dar voz à Gabriela, que também tinha uma pergunta, depois vamos passar por umas perguntas rápidas. Gabriela? Sim. Boa tarde. Tem sido um prazer ouvi-lo, Paulo Laureano. Eu estive a fazer uma pequenina pesquisa sobre si, já que eu ia ouvir, e tenho aqui uma pequena afirmação sua. Eu gostava de pedir que fizesse um breve comentário sobre esta afirmação, que diz: avalia-se melhor um vinho quando conseguimos olhar para o copo de maneira diferente. É verdade. Porque eu acho, aquilo que eu tento com toda a gente é que olho para dentro do copo de uma maneira diferente. Eu entendo o vinho como algo que nos traduz muito mais do que o simples beber. Para mim, beber um vinho é ter prazer e descobrir muito daquilo que está por trás do vinho, da história, tudo isso. Beber um vinho é um bocadinho como viajar. Agora que estamos confinados em casa, quando nós pegamos num vinho, sei lá, de outra região qualquer, estamos a viajar por essa região e podemos lembrar-nos tudo aquilo que rodeia o vinho e que o torna tão interessante. E é por isso que eu acho que o vinho é uma bebida única. E olhar para o vinho e esquecermos de tudo aquilo que o rodeia, além da cor, dos aromas, tudo isso, é perder aquilo que o vinho tem de magnífico. O que eu acho que esta bebida de facto traduz é de facto uma multidimensionalidade que poucas outras têm. E por isso é que eu acho que se deve olhar para o vinho de maneira diferente. Deve-se tirar o máximo prazer do vinho e deve-se tentar com o vinho a ter emoções o mais abrangentes possíveis. O vinho é bom para meditar, é bom para partilhar com os amigos, é bom para nós nos divertirmos e é bom de facto para tirar partido das histórias que ele tem por trás. Isso é que de facto faz com que nós todos estejamos aqui. De outra forma seria uma bebida perfeita. Paulo, eu adoro partilhar vinhos que são possíveis de nós, em vez de estarmos a girar um copo e dizer assim, olha para aqui, olha para este vinho que é fantástico, olha o prazer que isto dá, olha a história que isto conta, olha o sítio de onde isto vem, olha as vinhas de onde vêm estas uvas, e isso sem dúvida transmite emoções e transmite energia e transmite muito mais do que apenas uma bebida alcoólica. E isso é fantástico e eu acho que o Paulo consegue fazê-lo muito bem nos seus vinhos. Acho que o Paulo está a falar, mas não se ouve. Não, o Paulo tem o microfone ativado, não sei o que está a passar. A net do Paulo está um bocado lenta. Não estava a falar. Okay. Estava a ouvir o Gonçalo com certeza. Okay. Eu acho, é assim, isto tem que traduzir alguma coisa. Eu adoro vinho, adoro beber um vinho, mas o vinho tem que me dizer alguma coisa, tem que ter uma história por trás e por isso é que eu digo que se deve olhar sempre para o vinho de uma maneira diferente e olhar para o copo de uma maneira diferente. Paulo, é importante, é basicamente isso que quero traduzir a minha afirmação. Muito bem. Está claramente na altura mais difícil desta entrevista. Vamos embora. Conduzida pelo Carlos. Atenção, são perguntas de resposta rápida, a resposta curta, e que se o Paulo demorar mais do que 5 segundos a começar a responder, nós consideramos inválido. Estou a brincar.
Por favor, Paulo, responda à sua vontade. Paulo, vamos a à isto. vontade. Vamos a isso. Branco ou tinto? Os dois. Espumante ou rosé? Não vale os dois. Vale sempre. Vinho é tudo. Eu não faço essa diferenciação. Isso é um mais Então peço-lhe agora que faça uma pequena diferenciação. Borgonha ou Bordeaux? Borgonha. Às vezes Bordeaux. Muito bem. Mas gostei mais. E dentro da Borgonha, Chablis ou Champagne? Os dois. Assim não vale, isso é batota. Isso é por batota. Vocês têm que ver uma coisa, os vinhos são prazeres e nós não podemos limitar os prazeres às pessoas. Portanto... Muito bem. Bem, eu vou arriscar mesmo assim, agora vamos para Bordeaux, Cabernet ou Merlot? Merlot em algumas circunstâncias, Cabernet em muitas. Pronto, muito bem. Qual o seu país no Novo Mundo? Austrália. Por razões... Pronto, está bem, muito bem. E qual a sua região portuguesa preferida fora o Alentejo? Os Açores. E qual a sua casta portuguesa favorita? Eu detesto ter que responder a uma coisa que é só isto, mas se tiver que dizer a minha casta portuguesa favorita, eu diria o Antão Vaz. Muito bem. Porquê? Carlos, desculpa. Ok. Tem que entrar. Tem que entrar. É um porquê nisto. Tem que haver um porquê nisto. Antão Vaz é uma casta que... O Antão Vaz é uma casta muito polémica e o Gonçalo, se calhar, sabe isso mais do que eu. Há muita gente que detesta Antão Vaz, que diz que o Antão Vaz é uma casta flat, sem acidez, pouco atrativa, e eu costumo responder, nunca provaram um Antão Vaz da Vidigueira. Pronto, é por isso. O Antão Vaz, de facto, na Vidigueira é um perfil difícil de encontrar noutro sítio. E não é a Vidigueira toda, e o Hamilton, que estará por aí, consegue com certeza dizer isso até melhor do que eu. Muito bem. Obrigado. E das castas que usem em maior quantidade, qual dispensaria? O Aragonês. Que engraçado. 2 semanas seguidas a desprezar nós o a semana nosso passada, não. tivemos o Paulo Nunes. Vocês obrigaram-me a dizer uma, senão eu desprezava não tivesse nada, mas se tivesse que desprezar uma, desprezava o Aragonês. Pronto, mas eu estou de acordo. O Paulo Nunes esteve connosco a semana passada e também disse a Tinta Roriz. Acho muito engraçado. Em que nova região portuguesa gostaria de fazer? O Aragonês é uma casta de amor e... Sim. Concordo. Sim. Estava-lhe a perguntar. Em que nova região? Em que nova região portuguesa gostaria de fazer vinho? Eu quero fazer uma baga. A lei de chegar, porque acho que é um desafio enorme. É fazer uma baga e um ramisco. A cara do Paulo ao ouvir esta resposta foi priceless. Muito bem. Muito bem. Quer fazer uma baga, Paulo, uma baga. Quer fazer uma baga? Uma baga para mim faz-se na Bairrada, onde eu nunca fiz vinho até hoje, e quero fazer um ramisco em Color. Mas a ideia era o Paulo Laureano fazer um baga aqui na Bairrada? Obviamente, baga para mim só na Bairrada. Ok. Desculpa. Gonçalo, queres pegar no ramisco e fazer? Tínhamos uma pergunta sobre ramisco também? Claro que sim. Carlos, continua tu, por favor. Já está no fim. Estas perguntas rápidas. Ia só perguntar se havia algum projeto na calha, que não esse da baga, não sei se há algum projeto novo. Há um projeto nos Açores novo, com algumas coisas novas que vão surgir. Muito bem. Paulo, deixa-me só voltar aqui um bocadinho atrás, já que estamos a falar em Açores. Com o vinho que os Açores têm, sobretudo a Ilha do Pico, que eu acho que não está ainda suficientemente valorizado, e que são os licorosos do Pico. Os licorosos do Pico foram dos vinhos mais importantes da ilha. Foram dos vinhos que mais deram a conhecer o Pico. E eu acho que se fazem ali alguns licorosos com características únicas e que merecem de facto uma enorme defesa e que precisam de ser evidenciados pela diferenciação que têm. É difícil, teoricamente, em termos legais, nós nem sequer podemos chamar licorosos, porque eles não têm adição de aguardente. Mas a verdade é que têm 17, 18 graus, têm um teor de açúcar residual grande, não são um passito,
E, portanto, são qualquer coisa que não existe em mais parte nenhuma do mundo. E isso é algo que nós precisamos defender de uma forma muito, muito intrínseca, porque num país que já tem dos melhores generosos do mundo, era muito importante não deixar perder este. Ok. Nós estamos a chegar ao final da nossa entrevista, já temos quase 2 horas temos mais de 2 horas de streaming, mas temos quase 2 horas de entrevista. Eu quero agarrar aí nessa parte dos Açores e fazer aqui mais uma vez uma pequena provocação. Eu trabalhava num wine bar em 2015, quando nós provámos os vinhos do Corral Atlantis, onde vinham Cabernet Sauvignons e outras castas que tais. O que é que acha dos tintos ou da possibilidade de castas tintas nos Açores? Se já desistiu da ideia, se acha que é uma aposta que tem pernas para andar, que outras castas é que levaria para os Açores, se pudesse ter a liberdade de o fazer, por favor? É assim, os Açores estão numa latitude muito elevada, têm um número de horas de sol relativamente baixo, o que torna a produção de vinhos tintos uma coisa muito difícil, para não dizer quase impossível. Aquilo que é preciso definir é verdadeiramente qual é o estilo de vinho tinto que se pode fazer nos Açores. E se calhar o que é preciso fazer é nós definirmos em termos de Açores e dos produtores açorianos qual é o vinho tinto que se pode fazer. Nunca será um vinho carregado de estrutura, de cor. O grande erro é que a maior parte dos produtores nos Açores quer fazer vinhos tintos como se faz no continente. Isso não existe. É impossível. Mas a verdade também, Gonçalo, e isto é que é um bocado um paradigma disto tudo, os produtores açorianos de vinho vendem tantos ou mais vinhos tintos do que brancos, o que é de facto uma coisa muito estranha. E não acha que isso vai mudar? Como? E não acha que vai mudar isso? Não acha que os Açores vão afirmar? Não, os Açores para mim só se afirmam de duas maneiras, pelos vinhos brancos e pelos licorosos. Podemos produzir vinhos tintos, sim, licorosos, sejam fortificados ou não. Os vinhos tintos, eu acho que precisamos de chegar a definir o que é um vinho tinto nos Açores e o perfil desse vinho tinto e ver se o consumidor vai aceitar esse vinho tinto. Esse tem que ser o próximo passo. É muito difícil produzir vinhos tintos, quer nos Açores, quer na Madeira, onde o número de horas de sol é muito baixo e as condições de maturação para termos uns taninos bem maduros são dificílimas. Casta tinta que experimentava nos Açores. Claramente ciclos curtos e castas que estejam adaptadas a esses ciclos curtos e não vamos poder ter vinhos com estruturas muito marcantes. Provavelmente vamos ter vinhos com taninos mais fortes que vão ter que durar alguns anos na adega em maturação antes de se ir para o mercado. Mas esse é um desafio grande que todos os produtores nos Açores e na Madeira têm. Mas enquanto o mercado continuar a comprar a esses produtores os vinhos tintos que eles fazem atualmente, eles não vão desistir, por muito que os enólogos tentem dissuadi-los. Muito bem, obrigado Paulo. Uma última pergunta, e uma pergunta que tem que ser, que é uma pergunta da época, uma pergunta sazonal, infelizmente, é como é que vê, ou onde é que acha que esta pandemia vai afetar o mundo do vinho? Não no futuro próximo, que aí já sabemos as dificuldades que vamos passar, mas se calhar a médio e longo prazo, o que é que vai mudar? Bom, eu acho que, infelizmente, isto vai afetar o mercado de uma forma muito intensa. Provavelmente as formas de comercialização vão ter que se adaptar às novas circunstâncias e vão ganhar, mesmo quando tudo isto normalizar, vão ganhar um espaço que não tiveram até hoje. Mas se calhar este tempo todo que nós temos em casa era importante também para fazermos uma coisa. Para pensarmos que hoje em dia no mundo dos vinhos falamos e escrevemos muito rapidamente sobre tudo. E às vezes esquecemos-nos da alma das coisas. E esquecer da alma das coisas no vinho é um risco muito grande. E significa deixar para trás coisas que são muito importantes. Muito bem. É fantástica essa resposta, obrigado. Meus caros, obrigado a todos pela participação, obrigado a todos que estiveram aqui no nosso Zoom, no nosso YouTube, no nosso Facebook. Agradecer especialmente, obviamente, ao Paulo Oriano por ter dispensado este tempo para estar connosco. E cá nos encontramos para a semana com algumas novidades que vão ser lançadas durante esta semana. Na quinta-feira eu vou fazer uma formação
com um tema que também vai ser lançado daqui a 1 ou 2 dias, e que espero que, se quiserem, se inscrevam. Paulo, uma vez mais, muito obrigado. Carlos, queres dizer alguma coisa? Sim, quero agradecer ao Paulo Ariano e à sua enorme gentileza, como sempre. Paulo, foi um prazer e obrigado por tudo. Nada, eu é que vos agradeço e dou-vos os parabéns por este tipo de iniciativas que são muito, muito importantes. Falar à volta do vinho é sempre importantíssimo. Agradeço-vos a paciência que tiveram comigo durante estas 2 horas. Espero vê-los ao vivo dentro de pouco. E olhem, continuem a beber bons vinhos. Nós é que agradecemos, Paulo. Obrigado. Paulo, obrigado a todos por assistirem e até breve. Até breve. Um brinde. Um abraço a todos. Um brinde, obrigado. Um brinde. Acabou no fim. Boa Páscoa. Até à próxima. Boa Páscoa. Obrigado. É que acabou tudo.